Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco e estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso sobre os direitos material e processual do trabalho. Esta é a nossa aula de número 27 e nela estaremos a abordar o artigo 58A da Consolidação das Leis do Trabalho, que veio a lume ao corpus seletista através da reforma trabalhista perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017. Para aqueles alunos que estão a acompanhar nosso curso, com base nos nossos comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançada em novembro de 2021 pela editora Juruá de Curitiba, a matéria foi abordada no capítulo 10. Aqueles que ainda não adquiriram e que têm a vontade de adquirir a nossa obra, ela encontra-se à venda ainda com alguns exemplares restantes nesta primeira edição, através do site da editora Juruá de Curitiba, que pode ser acessado pelas redes sociais através do sistema do Google. Preciso dizer que sejam breves nas suas aquisições, porque o volume de exemplares restantes está bastante reduzido. Bom, o artigo 58A da Consolidação das Leis do Trabalho, ele trata do regime de trabalho em tempo parcial. O que seria o regime de trabalho em tempo parcial? O regime de trabalho em tempo parcial é aquela modalidade de trabalho que foge ao sistema natural trabalhista de 8 horas diárias semanais, previstas inclusive pela Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 7º. A diferença desse tipo de regime para as pactuações normais reside justamente na quantidade de horas semanais que pode ser apregoadas aos trabalhadores durante a jornada permitida para esse tipo de pactuação, que será de no máximo 30 horas semanais, enquanto que nos pactos de natureza normal, geral, a jornada é de 44 horas semanais. Portanto, há uma redução de 14 horas em relação aos pactos comuns. Quando o empregado estiver sob o regime de trabalho em tempo parcial de 30 horas semanais, não será permitida a sobrejornada para estes trabalhadores. Portanto, eles terão que trabalhar no máximo as 30 horas semanais. Quando a outra modalidade de trabalho em regime de tempo parcial permitida pelo artigo 58A, que é a modalidade de apenas e tão somente 26 horas semanais, será permitida a sobrejornada em até 6 horas por semana. É importante delimitar essa condição, porque são 6 horas por semana e não por dia. Portanto, o trabalhador poderá trabalhar no máximo 32 horas, sendo na hipótese dele exercer
a jornada extraordinária em todas as 6 horas permitidas. Enquanto que na jornada de 30 horas ele não poderá fazer horas extraordinárias. Na hipótese da jornada de 26 horas semanais ter sido elasticizada por movimentações de sobrejornada, esse adicional de horas extraordinárias será o mesmo previsto pela Constituição da República Federativa do Brasil para as jornadas gerais, que seria de 50% de adicional sobre o valor da hora normalmente trabalhada pelo empregado. A não ser, e aqui cabe a nossa ressalva, já que o texto do artigo 58A não trata deste assunto, mas como a Constituição da República Federativa do Brasil deu aos convênios plurais de trabalho, sejam eles convenções coletivas ou acordos coletivos, a importância de grande validade, pode-se estabelecer um adicional ainda maior para o pagamento destas horas extraordinárias no regime de jornada a tempo parcial de 26 horas semanais, tanto através das convenções coletivas de trabalho, quanto através dos acordos coletivos de trabalho implementados entre os entes sindicais dos trabalhadores e dos empregadores, quanto dos sindicatos profissionais com determinada empresa, que seriam perpetrados através dos acordos coletivos de trabalho. Então, portanto, a nível de matéria plural de trabalho, esse adicional pode ser ampliado para valores acima. Lembrando sempre que para valores de adicional menores não é permitida qualquer interferência, ainda que seja por manifestação volitiva das partes, contrárias à determinação constitucional. Eis que as convenções coletivas do trabalho, por força da prevalência atual do acordado sobre o legislado, não poderão diminuir ou suprimir os valores estabelecidos mínimos pela Constituição da República Federativa do Brasil, a qual estão subsumidos este tipo de contratação coletiva. Portanto, o adicional pode ser de 50% no normal, sem nenhuma interferência sindical neste caso, ou superior a ele, mas nunca inferior por interferência das convenções coletivas de trabalho e dos acordos coletivos de trabalho. Para aqueles trabalhadores que já exercem seus mistérios através de contratos individuais do trabalho firmados com seus empregadores, cuja jornada seja a máxima permitida pela Constituição da República Federativa do Brasil, que é a de 8 horas diárias, 44 semanais e 220 mensais, a transferência deste regime geral para os pactos de trabalho em regime de tempo parcial dependerá sempre da manifestação volitiva do empregado e, portanto, não poderão ser impostas pelos empregadores. Apenas aqueles empregados que se manifestarem junto ao empregador com a vontade
de migrar de um sistema geral para este sistema de regime de trabalho em tempo parcial, é que poderá haver essa migração. Caso contrário, a mesma será considerada nula e não gerará efeitos no universo jurídico brasileiro. Quando o regime de trabalho a tempo parcial for inferior às 26 horas, a compensação das horas extraordinárias, ou seja, aquelas horas que passarem do tempo estabelecido nas contratações, ela poderá ser implementada até o limite das 6 horas diárias, né, que é o previsto para as menores jornadas, desde que a compensação de que trata esse fascículo legal seja conferida na semana imediatamente posterior a que foi feito o labor extraordinário. Portanto, há duas situações aqui a serem analisadas. Ou o empregado com jornada inferior a 26 horas semanais, ele pratica as horas extraordinárias, no máximo de 6 por semana, e recebe estas horas com os acréscimos constitucionais de 50% sobre o valor da hora normal, ou ele age em verdadeiro mini banco de horas, onde essas horas serão compensadas com folgas ou com redução de jornada, desde que seja implementada esta compensação na semana posterior, imediata ao que foi exercido o trabalho em regime de sobrejornada. Fora isso, não é permitida, pelo artigo 58A da Consolidação das Leis do Trabalho, qualquer tipo de compensação horária. Também temos, neste mesmo artigo, a possibilidade de o empregado submetido ao regime de trabalho em tempo parcial, ele transformar em abono pecuniário 30% do valor a que ele teria direito pelas férias que ele teria que cumprir após o lapso temporal de 12 meses ininterruptos de exercício profissional, tal como acontece com o geral dos trabalhadores. Aquela chamada originalmente de venda do tempo de 10 dias das férias. Isso também será permitido aos trabalhadores que se agitarem no regime de trabalho em tempo parcial. Lembrando novamente que esta faculdade de transformar em abono pecuniário 30% do tempo de exercício das férias, ela pertence única e exclusivamente, também no caso do regime de trabalho em tempo parcial, aos empregados, não podendo, portanto, ser imposta, tal como acontece nos contratos de jornada normal, pelo empregador, sob pena de invalidade do sistema. Estas eram as considerações que nós deveríamos apresentar a vocês na nossa aula de hoje. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos nesta nossa nova aula e pedir a vocês novamente, como temos feito com regularidade, porque temos notado que muitas pessoas acessam as nossas aulas
assistem o nosso curso, mas se esquecem de se inscrever no canal e de deixar seus likes nas nossas aulas. Essas atividades são muito importantes para nós, porque é através desta avaliação de vocês, pela excelência do texto que foi transmitido, ou também pela quantidade de pessoas atingidas pelo sistema, é que nós poderemos continuar a manter esse nosso canal ativo e trazer para vocês as aulas que ainda nos restam sobre este tema dos direitos material e processual do trabalho, que ainda são muitas, né? Porque a nossa intenção, como dissemos desde o começo, é trazer artigo por artigo o nosso conhecimento a respeito do tema que é desenvolvido em cada um deles. E, portanto, como são 922 artigos fixos da CLT, fora aqueles que foram implementados através de numeração composta com uma determinada letra, como esse artigo 58A. E, portanto, o nosso curso ainda se desenvolverá por longa data. Mas as aulas continuam sendo gravadas e à disposição de todos a qualquer tempo. Por isso que nós precisamos do seu apoio para se inscrever no nosso canal e para deixar seu like em cada uma das aulas, para que nós possamos cada vez mais ampliar o nosso número de alunos e desenvolver a nossa transmissão do conhecimento para cada vez maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado a todos.